Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio da quinta temporada do Lapor e Queiroz Podcast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é terceirização de serviços. Eu não vou dar muito spoiler. A gente vai entrevistar aqui um cliente já do escritório e daqui a pouco eu passo a palavra para ele. Mas antes eu queria agradecer e dar as boas-vindas ao Stefano, nosso sócio coordenador da área trabalhista, que está aqui. O que você se sente aí estreando? Como é que você tá? Tá nervoso? Me sinto honrado, obviamente um pouco nervoso, né? Mas na vida a gente tem praticamente uma vez para tudo, né? Então, chegou a hora aqui do podcast, então a gente tem que enfrentar de peito aberto e eu tô pronto, porque, assim, é um assunto que me interessa muito, né? É um cliente e um amigo muito caro a nós, então eu tô com altas expectativas aqui para nossa conversa. Legal, é assim mesmo. No início, aí no final a gente já tá querendo mais, é isso aí. Tá, então, Ciro, obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado esse convite, por ser nosso convidado aí dessa quinta temporada, terceiro episódio. Obrigado vocês, é um prazer ser recebido aqui. Legal, então vamos lá. O que eu quero saber primeiro é o seguinte, cara, conta um pouco da sua história. Conta de onde você começou, de onde veio esse interesse em empreender e de onde você chegou até onde você tá agora. Então, dizer que foi um interesse em empreender não foi um acaso. Então conta pra gente. Foi um acaso. Eu nunca pensei realmente em chegar, empreender, fazer um business aqui no Brasil. Quando estava na faculdade, eu queria seguir carreira em empresa, já estava ali no meu estágio e meu objetivo sempre foi crescer dentro de alguma empresa que eu admirasse, né? Por circunstâncias da vida... Mas você fez faculdade de quê? Desculpa. Eu fiz administração, com foco em marketing, né? Fiz a SPM. Gostava muito de aprender sobre marketing e acabei migrando também um pouco para o financeiro. Misturava um pouco de financeiro com marketing, estudo de mercado, né? E recapitulando aqui, a vida me trouxe para trabalhar junto na empresa do meu pai. Meu pai teve uma necessidade... A empresa dele já não estava muito bem naquela época. E eu estava trabalhando no financeiro de uma empresa de shopping center, que se chamava Safir. E ele estava precisando de alguém no financeiro para poder dar uma estruturada. Quando eu fui para o financeiro, que meu pai me chamou, eu comecei a ver os números da empresa, os números do contrato. E ali me veio essa sacada, né? Eu acho que eu fui mordido pelo bichinho do empreendedorismo. E, cara, dá pra ganhar dinheiro, dá pra fazer algo diferente nesse setor. E foi dali que eu comecei. Dali eu tive a ideia de abrir minha empresa. Que ano, mais ou menos? Foi em 2017. Em 2018 eu consigo meu primeiro contrato. O foco da empresa era diferente da clientela da empresa do meu pai na época, né? Na empresa da família. E de lá para cá não teve mais volta. Voltar para o mercado de trabalho já não era mais uma opção. Então foi ali que, basicamente 2017 para 2018, que eu comecei e startei o foco nesse mundo empresarial. Virei a chave. De lá pra lá não consegui mais voltar. Eu já tô com uma dúvida aqui. Sim. Que eu julgo bastante interessante. Como é que foi, então, para você ter esse primeiro contato? Esse contrato? Como é que foi que você conseguiu? Porque foi rápido, né? Começou a empresa em 2017, o primeiro já foi em 2018. Foi um pouco de sorte, um pouco de competência e bastante trabalho, né? Na verdade, foram 6 meses batendo de porta em porta para conseguir alguma coisa. Porque no setor... de terceirização, eu divido assim em 2 grupos, público e privado. E o objetivo era o privado. Só que você começar no privado com uma empresa que CNPJ tem 6 meses de aberto, ninguém sabe o nome, não tem reputação, o pessoal vai, te atende, a maioria não te atende, você entrega um panfleto lá, ok, e tchau e benção. Você não consegue. Para o privado você precisa de ter uma reputação, de ter um nome no mercado, ou seja, de tempo. E eu não tinha esse tempo. Então, meu primeiro contrato foi sorte, competência e bastante trabalho. Nesse meio tempo, um cliente do público ficou sabendo que eu estava com essa empresa procurando contratos privados e ele me chamou
para participar de uma cotação num condomínio que chama Sofisticato, lá no Recreio dos Bandeirantes. Lá foi meu primeiro contrato. Foi onde eu consegui, depois de 6 meses de muita tentativa, uma empresa que tinha acabado de começar, foi muita sorte também, consegui pegar esse primeiro contratinho. Ali que começou a Gávea. Só para entender essa transição, você trabalhou na empresa do seu pai e qual era a ligação dela para o core business que você tem hoje? E eu queria que você explicasse um pouco também qual é o business hoje da Gávea, por favor. Então, a Gávea, ela vem de uma transformação, né? Na verdade, ela vem, oscila, transforma, oscila. Quando eu peguei a empresa que meu pai administrava, a da família, ela era 100% focada no público. Cerca de 80% dos contratos deles eram do Estado. Naquela época, o Estado estava basicamente quebrado, 2016, 2017. E você fazer uma transação no momento onde a necessidade era imediata, e essa transação ela demora 2, 3, 4, 5 anos, era muito difícil. Então, desde quando eu assumi ali o financeiro, eu falava dessa dificuldade e dizia que o objetivo seria abrir outro CNPJ com outro foco em cliente, aproveitar know-how, expertise de operação que eles têm dentro da terceirização de mão de obra e crescendo uma terceira empresa. Nessa época, meu pai não quis, o pessoal não quis. O nome era Gávea? Oi? O nome era Gávea? Não existia a Gávea, não existia nada. A empresa do meu pai é outro. Tinha outro nome, não tem nada a ver com Gávea, né? Então, eu estava fazendo um MBA na Fundação Getúlio Vargas, e eu já estava com essa ideia na minha cabeça, e lá eu conheci o Bruno Neves, que hoje é o meu sócio dentro da empresa, e eu passei essa ideia para ele. Cara, preciso de uma ajuda. O Bruno tinha um escritório de contabilidade, ele fazia também toda essa parte de RH e departamento pessoal, folha de pagamento. Aí ele, cara, eu faço tudo para você, a gente abre aqui, eu entro na sociedade. E foi ali que começou a Gávea. A Gávea, ela começa ali comigo e com o Bruno. Ela realmente não tem mais nenhum vínculo depois que eu abro o CNPJ com as empresas da família ali do meu pai. Ela basicamente começa ali sozinha. Então, o que eu trouxe ali da empresa do meu pai foi expertise, foi experiência que eu adquiri. Foram 4 anos trabalhando lá. E visão de mercado, uma visão diferente. Então, eu tava com muita vontade de abrir essa empresa, não tinha sócio, meu pai não queria, não acreditava, e falei, cara, eu vou fazer sozinho. Nessa eu conheci meu sócio, o Bruno entrou junto comigo, o Bruno é um grande parceiro. Sem o Bruno ia ser muito difícil essa caminhada toda. Diz aí o que mais te admira nele como sócio? Vocês estão juntos aí há mais de quase 10 anos? Né? Olha, confiança. Eu acho que a sociedade, eu falo que é igual um casamento. Você tem que confiar cegamente, você tem que ter essa confiança, não só confiar por confiar. Você tem que ter essa confiança, a confiança lá é desenvolvida. Então, cara, confiança ela é primordial na sociedade. E a parceria, porque você tá junto quando a empresa tá bem ou quando o momento tá bom, é muito fácil. Você só vê quem é parceiro de verdade quando tá passando aquele perrengue, quando tá numa fase de transição, quando você caminha junto e aquela pessoa tá ali do seu lado, segurando toda a barra junto com você, sabe? Então, eu acho que me admira assim no Bruno seriam esses 2 pilares, né? E o terceiro é uma ideia de futuro, uma visão de futuro que a gente tem bem semelhante. Então isso ajuda no construir e no caminhar da empresa. Seria, ao meu ver, basicamente isso. Legal. Posso? Ou quer fazer alguma? Eu queria saber uma coisa na prática, assim, no dia a dia, né? Essa sociedade sua com o Bruno. O que o Bruno
fica mais de frente, o que você fica mais de frente, como é que vocês arquitetaram e fizeram essa divisão assim natural, né? Eu tenho mais aptidão para tal coisa, eu prefiro fazer tal coisa. Como é que vocês separaram e na prática como é que funciona? O que cada um fica mais com o que, assim? Então, isso foi bem fácil, porque o Bruno ele já vem da parte contábil e ele também entendia bastante do processo de pagamento de pessoal. Então, desde o início ele já está com essa parte contábil, financeira e de folha de pagamento. E eu entendia do mercado e da operação. Então, fico com comercial e fico com operacional. Então, falando, simplificando, seria basicamente essa divisão dos processos, né? Maneiro. Então, isso não teve muita dificuldade, porque o Bruno já entendia de uma parte, eu entendia de outra parte, então ficou bem claro ali as nossas tarefas dentro da empresa. Casamento que dá certo, né? Um entra com uma expertise, o outro entra com a expertise dele, o que ele prefere, e aí o negócio tem tudo para crescer e para voar. Complemento, né? Exatamente. Tá aí a sorte. O empresário exatamente. tem que ter um pouquinho de sorte. Eu tô lendo, né, agora Psicologia Financeira, e ele fala que a gente, tem sorte, independente claro que você tem um conjunto de fatores, né? Eu até brinco que você tem que ter sorte, mas quanto mais trabalho, mais eficiência, mais técnica você coloca naquilo, você coloca mais um bilhete. Exatamente. Você compra mais um bilhete da loteria. Tem mais sorte. Exatamente. É isso, você pode nunca ser sorteado. Exatamente. Claro, você pode ter, mas mais chances de ter sorte você vai ter. Por exemplo, o Luva de Pedreiro comprou um bilhete, entendeu? Ou o Tio fez vários posts ali, não sei. Comprou alguns bilhetes, poucos bilhetes. A gente vai... Eu ia falar justamente isso, que quanto mais a gente trabalha, curioso, né? Por que mais sorte aparece, né? Quanto mais trabalho, mais oportunidades, mais caminhos vão se abrindo, né? Evidentemente. A sorte também não vem do nada. Muito difícil, né? Muito Pode difícil. até vir, mas é quase impossível, né? Então comprou Muito um bilhetinho, né? Comprou um de 6, da Mega Sena de 6 números, pode até ganhar. Por isso, quando eu vou comprar, eu compro. Cara, eu não jogo nunca, né? Eu vou jogar, eu vou jogar. Tô jogando uma vez aqui, eu compro um monte, pô. Porra. Se fosse jogar sempre, realmente, imposto voluntário, eu não gosto não, mas voltando aqui, você falou que você migrou, tava no público, aí você quis, vamos buscar o privado aqui. Hoje, a Gávea, ela também tá no público? Também tá no público. Esse primeiro contrato que você falou, foi logo um ano depois, ele foi particular ou foi público? Foi particular. Foi particular. E aí, como é que chegou o público? E eu queria saber o que você acha melhor de trabalhar mesmo, as variantes que você achar pertinente para colocar na equação. E se você se você fala assim, eu gostaria de focar só nessas aqui agora, ou as duas para você tá tudo bem? Sim. Então, Gávea, falando em Gávea começa privado. O que tem do privado quando você é uma empresa muito nova, né? Foi a questão que eu falei do ter nome no mercado, de ter uma expertise. No privado, as pessoas te contratam muito mais pelo seu nome e pelo seu histórico, o que você fez, onde você operou, quais são os seus clientes. Então, como eu disse, né, eu trabalhei de porta em porta, pegava aqui BRT, ia nos condomínios, ia no shopping, apresentava a minha empresa. Você ia lá, como é que você ia lá? Desculpa te cortar, mas eu fico com muita curiosidade. Assim, porque as pessoas falam assim, não vem cliente, né? Mas, você vai lá mesmo. Eu ia no administrativo, eu ia no comprador, e tentava apresentar a minha empresa, ia na cara e na coragem. De verdade, eu ia na cara e na coragem. Tomei muito não fui atendido diversas vezes, ou então fui atendido com uma má vontade, mas faz parte. Realmente faz parte, porque é o início. Tudo tem um início, não tem como você iniciar, às vezes até tem, mas você iniciar já... que não dá sorte, né? Não sei quantos clientes, sabe? Foi o meu início, não tinha ninguém por cima, não tinha ninguém me financiando, não tinha fundo, não... Eu tinha o meu expertise, minha força de vontade, o meu sócio lá me dando todo o suporte por trás. Então, a Gávea, ela começa no privado com foco em privado. Era o foco do privado, porque eu já tinha essa expertise de como funcionava os contratos públicos, né?
para crescer no privado, com a minha necessidade ali na época, iria demorar muito. Então, pro privado, eu ia ter que investir um dinheiro que eu não tinha na época. E ia demorar, e eu não tinha esse tempo na época, por diversas circunstâncias, né? Porque a minha família estava quebrando, falindo, e eu não trabalhava, né? Eu decidi abrir a minha empresa e tocar. Então, nesse momento, a minha necessidade era de aumentar o meu faturamento. O caminho mais fácil é o público. Por que eu digo que o caminho mais fácil é o público? O público é basicamente você participar de uma licitação. Você tem a documentação, você tem os atestados, você vai participar, ganhar o menor preço. Não tem essa avaliação. Eu posso chegar aqui no condomínio de vocês, apresentar uma proposta, se até a proposta é com menor preço, e por eles não conhecerem a minha empresa, eles não vão querer fechar o negócio. No público é preço e documentação, acabou. Então, para mim, ele... Exatamente. Para Gávea, naquele momento, e a necessidade que a empresa estava precisando, o público seria o caminho mais rápido. Mas a gente entrou no público dando um limite de crédito para esse cliente. Até um teto de faturamento, a gente não iria mais participar de licitação, ou seja, a gente não ia crescer. Então, a gente entra no público e logo no nosso primeiro, segundo contrato público, a gente já consegue um faturamentozinho bacana, ideal, e a gente já consegue montar a primeira equipe comercial. Eu trago o funcionário da casa que já está há 5 anos com a gente, o Thiago, pagando o salário na época que ninguém no mercado pagaria, ele era uma mixaria. É isso que eu queria saber, se era muito alto ou era muito baixo. Não, era uma mixaria, mas o que eu botei no contrato foi um percentual de retorno muito alto. Então, cada contrato que ele fechasse, ele ia ter um percentual alto, grande e fixo. E foi ali que eu consegui conquistar ele, porque ele era um bom vendedor, era um vendedor de mercado. Ele já estava rodando algumas empresas aqui no Rio de Janeiro, não tinha conseguido se firmar. E ele começa a fazer um trabalho de 1 ano sem ganhar um cliente. Então, além de sorte e competência, você tem que entender como funciona o mercado. Porque foi 1 ano dele tá trabalhando, a gente pagando, sem ganhar um contrato. E tanto eu quanto o Bruno, a gente apoiou ele 100%. Quando fez 1 ano de empresa, ele já estava assim, muito para baixo, porque ele não estava conseguindo demonstrar a capacidade dele, né? E a gente conversou com ele, falou, cara, calma, relaxa. Vai dar 6 meses e a gente vai virar. Porque você tá vendendo água na praia, né? Exatamente. Você tá 1 ano plantando. Depois disso vem a colheita. Daqui a pouco vai começar a colher. Fica tranquilo, a gente não tá preocupado com o seu pagamento, o seu emprego tá garantido. Fica tranquilo. Foi aí que ele conseguiu relaxar e voltar aquele ânimo, né, de voltar a trabalhar e prospectar dentro do privado. E ele tinha muito expertise, então ele cadastrou empresa em diversas plataformas, isso e aquilo. Então, esse 1 ano, ele conseguiu virar a chave e de lá para cá, a gente conseguiu muito cliente na área que a gente sempre quis, que é a área privada. Então, esse ano a gente conseguiu superar o faturamento do público. Hoje a gente tá com faturamento muito maior no privado e a gente... Foi em 19? Desculpa te cortar, foi em 19, 18? Foi em 20. 20. Foi em 20. Porra, na pandemia, hein? Aham, na pandemia ainda. Então, foi muito trabalho. Não foi fácil, falar assim, realmente não foi fácil. Às vezes você desanima, você ser empreendedor aqui, se pensa muitas vezes em desistir. A gente tem um ambiente aqui, tanto jurídico, quanto econômico, quanto político, que é completamente instável. Então, isso desanima bastante empreender. Mas o nosso foco sempre foi o nosso objetivo final.
A gente está bem longe do nosso objetivo final, mas a gente está caminhando. Eu falo que empreender é uma corrida de 40 quilômetros. É uma maratona, né? Então a gente percorreu aí 10, 15% da nossa maratona. Então você tem que se fixar nesse objetivo final, porque senão no meio do caminho você pode querer desistir, pensar em abandonar. Mas o objetivo final é o que vai dar esse prêmio assim, pra gente, né? O que nos mantém vivo. Não foi fácil, mas hoje a gente conseguiu a nossa segunda fase, né? Que é a transição do público para o privado, que não é uma fase fácil, é uma fase bem difícil, porque nós crescemos bastante desses 2 anos para cá. Então, você precisa de muito capital para poder investir nesses contratos novos. Então, é uma fase bem apertada financeiramente. É uma fase que o dividendo da Gávea volta todo para a Gávea. É tudo para implantação de contrato. Então, hoje a gente já está 70-30. 70 privado e 30 público e diminuindo. A gente não está renovando mais contrato. Estamos indo na direção que a gente sempre quis lá em 2018. Hoje a gente está conseguindo. E você almeja algum cliente hoje assim que fala, pô, eu queria aquele ali? Nossa, vários. Eu tô com uns vídeos aí bem legais. Tô com uns vídeos bem legais. Tem um cliente que a gente já faz já. E a gente pegou um contrato bem pequeno com eles só para limpeza da parte de escritório deles. Chama Super Gás Brás. Mas a gente pegou visando todos os centros de distribuição e a cadeia produtiva deles que eles terceirizam lá. Quem sabe um dia a gente consegue pegar esse bid. Seria um clientaço, nível Brasil ainda. Legal. Seria um clientaço. Você tem alguma estratégia de captação? A gente aqui no podcast, a ideia do podcast é a gente dar uma estimulada também quem está procurando empreender, mas também às vezes na própria área que a gente traz os convidados. Então, tem alguns que são mais fáceis a captação, né? O seu são grandes empresas, né? São grandes, não necessariamente empresas, pode ser condomínio, pode ser, enfim, não são clientes, eu digo, uma pessoa física, que você, por exemplo, minha área que eu advogo com divórcio, é alguém que divorciou ali e tal. É diferente de você chegar, quero fechar um hospital samaritano. Né? Sim. Então, você tem alguma estratégia que contempla a sua participação direta, sem ser, né, aquela que você compartilhou com a gente de porta? Acho que você já não sei se você faz isso necessariamente, ou se essa ainda é a melhor estratégia. O que você faz hoje? Olha, tipo assim, eu quero aquele cliente ali. Então, caralho, então vamos lá. A melhor estratégia que a gente conseguiu para conseguir pegar aqueles clientes estratégicos foi entrando aos poucos. Porque dentro desses clientes estratégicos, eu vou dar um exemplo. O Ancar. Ancar tem diversos shopping center. Obviamente, eu quero pegar aquele shopping center. Mas não é fácil. Porque já tem uma empresa atuando. Essa empresa que atua, ela é, se não a maior do Brasil, a segunda ou terceira maior do Brasil. Ou seja, a minha barreira de entrada é muito grande. Mas dentro da própria Ancar, existem outros bids, outros contratos que são muito menores. E essas empresas grandes não querem. Para elas não fazem sentido. Então, a gente focou muito nesses contratos pequenos, na época, para a gente poder mostrar quem é a Gávea, que a Gávea existe, e o segundo, a qualidade do nosso serviço. Depois disso, a gente começou a ser chamado para os bids do shopping center, que é o shopping que a gente visava há 2, 3 anos atrás. Então, essa foi uma estratégia nossa de penetração nesses clientes que está dando super certo. Porque a gente começa a ser reconhecido dentro do cliente, tanto pela qualidade quanto pelo serviço. E em bids maiores, eles começam a convidar a gente a ter outra visão. Não como uma visão de uma empresa desconhecida, mas sim uma visão que já opera lá dentro e opera muito bem. Então, essa foi uma das estratégias. No meu setor privado, hoje em dia é tudo bid, né? Então, você tem que fazer os cadastros, você tem que correr atrás de ligar para a empresa, ligar para os compradores. Tem muita plataforma também. E resiliência. Porque no privado você precisa de tempo e nome no mercado.
E isso só depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos trabalhando e insistindo dentro desse setor. Realmente, você crescer no privado dentro do nosso setor não vai ser do dia para a noite. Você vai ganhando nome com tempo e com muita paciência e operando muito bem. Porque você tem que ter uma CLA boa, você tem que ter um reconhecimento bom dos clientes, que é para esse cliente te indicar para outras empresas. Porque esse cliente, ele já rodou ou ele vai sair de lá e vai ser contratado para outra empresa. Então, ele te traz também. A gente conseguiu alguns contratos assim, de um cliente que a gente estava operando muito bem, não estava dando trabalho para esse comprador, o comprador foi para outro cliente, abriu o bid, chamou a gente e a gente estava com uma imagem muito boa e acabou entrando. Então Legal. É tempo, resiliência, persistir e acreditar que uma hora vai virar. No privado é isso, investir na imagem, investir em rede social, investir em tecnologia para você poder melhorar o seu serviço, ter aplicativos, ter um sistema integrado. Esse aplicativo é o quê? Tem aplicativo de serviços, gestão de serviços. Tá. Para os clientes. Para os clientes, até para você mesmo. Uhum. Quando a gente começou a botar esse aplicativo, era para nossa gestão interna. Uhum. Mas o cliente queria saber, queria acompanhar, então a gente começou a disponibilizar para eles também. Diz a sua rede social aí, suas redes sociais pra gente... Não, vai ficar no vídeo e a gente põe lá também, mas fala aí. Gavia Facility, é do Instagram. Tem no LinkedIn, tem no Facebook também. E o meu, confesso que eu não lembro o meu. Não tem problema, a gente coloca aí embaixo. O mais importante, você falou, Bruno Gávea. Não tem problema. Vamos lá. Posso fazer? Eu tenho uma dúvida aqui. O que muda no dia a dia, na operação, com esses diferentes contratos, assim? Por exemplo, tem shopping, né? Como foi dito. Atuam também em universidade, hospital. A operação, os serviços... como é que como é que funciona em cada lugar? O que tem que fazer de diferente? Quais são essas particularidades? E aí eu já vou engatar em uma outra pergunta, que é o seguinte: como que a gente mantém uma cultura interessante, forte e motivada nas equipes que estão espalhadas por esses diferentes locais para manter um trabalho de tanta excelência e tão bem recomendado para a empresa justamente ter esse boca a boca e crescer cada vez mais? Olha, serviço muda bastante de shopping para universidade, para hospital. O primeiro passo seria a logística, né? O processo, o cronograma, dá o exemplo de limpeza. A universidade, ela tem as aulas. Então, você precisa encaixar suas limpezas dentro do cronograma das aulas. E da semana para outra, o cronograma muda, você tem que mudar novamente o seu cronograma de limpeza das aulas. Shopping. Shopping, basicamente, a limpeza ela é feita no horário que o shopping está fechado. Então, ele começa a limpeza à noite, faz essa limpeza geral, até de manhã. Então, basicamente, noturna. A limpeza de madrugada, noturna, tanto que o shopping ele não quer que os funcionários da limpeza fiquem transitando. Na hora do shopping estar aberto, é o consumidor que está lá comprando e tem que estar tudo limpo, organizado. O que acontece no shopping no período que ele está aberto é basicamente recolher o lixo das lojas. Tem shopping que nem quer isso mais. Mas é a questão da logística. E o hospital? O hospital a gente não classifica como limpeza, a gente fala como desinfecção. Lá é risco de vida. Então a gente tem que ter uma taxa de infecção, muito baixa. No hospital você tem cirurgia, você tem gente chegando lá de acidentado. Então as limpezas terminais têm que ser feitas rápida. A UTI tem que estar sempre limpa, as salas de atendimento têm que estar sempre limpas. Os produtos químicos são completamente diferentes que são usados no hospital e que são usados tanto no shopping quanto na universidade. O shopping ele prioriza muito mais a questão do encantamento, né? Então ele quer um piso brilhando, ele quer uma vidraça sem mancha.
No hospital tem isso também, mas o foco é muito mais manter uma taxa de infecção muito baixa ali. O pessoal, ele tem que ser mais qualificado. Tem uma qualificação Tem específica? qualificação específica, tem treinamento específico. Vocês fornecem treinamento? Sim. A gente fornece. Muitos hospitais também fornecem em parceria, mas a gente fornece. Nós temos a nossa equipe de treinamento do SESMIT, temos a nossa enfermeira, temos o nosso técnico de segurança, temos que fazer treinamento de reciclagem. Então, a gente fala que é uma higienização e desinfecção hospitalar. Não é a limpeza. É bem diferente. Shopping é mais logístico, é muito mais aparência, cheiro, então o banheiro tem que estar cheiroso. A universidade encaixa na logística das aulas. E o hospital é algo bem mais técnico, algo bem mais... É um desafio a mais. O hospital é um desafio a mais. De custo-benefício, qual que você prefere? Depende muito. Porque tem clientes e clientes, né? Não é só a questão do setor. Ser bem sincero, shopping não tem uma margem boa. Não tem. Mas o hospital hoje em dia também não tem. Porque a maioria dos hospitais são de grandes redes. Assim como os shoppings também são de grandes redes. Então, eles diminuem a margem, tentam te dar a maior quantidade de shopping ou de hospital possível, mas no final, no meu setor, o meu custo é fixo. Eu não tenho como diminuir o salário de ninguém. Como se fosse uma fábrica, né? Quanto mais eu produzo, mais eu consigo otimizar minha produção e diminuir meu custo de produção. Eu não... aumenta, você vai pagar o mesmo para os outros funcionários. Exatamente. Então, universidade teria uma margem melhor, sim. Com crescimento, desculpa se você quiser, você me corta, tá? Não, mas eu fiquei bem satisfeito aqui com as particularidades de cada lugar. Com o crescimento, você consegue ir sendo mais exigente nesses contratos? Tipo, cara... Sim. Crescer tem que te tornar mais exigente. Porque a maioria vai quebrar amanhã, né? Se fechar, isso já é um... Porque no início você tem que fechar alguma coisa. Tem isso. Quando você realmente tá numa fase assim inicial, você foca muito em fechar. Precisa fechar a qualquer custo. Uhum. Depois que você começa a ter uma receita mais confortável, você começa a pensar em margem, você começa a pensar em reciclagem, em treinamento, em buscar novos fornecedores, em produtos melhores, em equipamentos melhores. Você tem mais sossego para poder pensar mais na sua operação. Realmente quando você chega ali num nível mais tranquilo, você consegue olhar mais para dentro da sua operação. Legal. Realmente tem isso. E você consegue até otimizar. Você consegue, dar um exemplo, fechar com uma fábrica de papel. Antes eu comprava com um distribuidor, agora eu fecho com a fábrica, consigo reduzir o valor do produto que eu comprava, aí eu posso ter um aumento de margem ali. Então, quantidade. Com o tempo, você consegue ter paciência para poder olhar para dentro da sua empresa. Realmente, quando você está naquele pico de estresse, que você preciso fechar, que eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fechar outro contrato, eu preciso pagar a conta, é difícil você parar, respirar e falar, vamos olhar aqui para dentro? Vamos fazer uma análise aqui do custo do meu material, dos meus equipamentos? Então, tem essa dificuldade do empreendedor, né? Você falou 2 vezes de reciclar, fico com uma dúvida. Também não tá nem no roteiro aqui, por isso que eu falei que o roteiro é só... Mas, cara, você falou reciclagem 2 vezes, treinamento, reciclagem. Cara, eu já vi umas 2 vezes na vida, a pessoa pegando aqueles lixos que ficam separados e põe no mesmo lixo. Cara, essa reciclagem, ela rola mesmo? Eu tenho essa dúvida. Rola. Em empresas bem sérias, rola. Rola sim. Que eles têm benefício econômico. 2, que as empresas elas estão seguindo aquele ESG, que se fala. ESG. Eles têm também a ISO. A maioria das empresas tem aquela ISO, que é a ISO ambiental. Então, eles têm que seguir todas as normas e procedimentos. Mas... Nesse meu caminhar de empreendedorismo, eu fui sócio de uma empresa de recolhimento de lixo.
Foi bem no início da Gávea. Acho que a Gávea tinha 1 ou 2 anos. E tinha um empresário que estava vendendo a parte dele de recolhimento dessa empresa de recolhimento de lixo. E eu acabei comprando junto com o meu sócio uma fatia dessa empresa e eu aprendi bastante. E eu comecei a ver que, cara, reciclar é muito difícil aqui no Brasil. Realmente é bem complicado. A reciclagem ela é basicamente feita pelas cooperativas, né? Hoje em dia, 99% da reciclagem hoje é feita pelas cooperativas. Empresa de lixo em si não faz as coletas de reciclado. Quem faz são as cooperativas. Conlurb não faz... Tá fazendo, né? Agora tá fazendo, mas... Eu acredito que a gente não chega nem perto dos países lá de fora. Mas deveria. Deveria. Ciro, eu queria fazer uma outra pergunta. Começar na advocacia, abrir um escritório, eu preciso da minha cabeça, do computador, e falar, olha só, tô advogando. Me parece que para abrir uma empresa de facility não é isso não, você precisa de muita coisa. Porque uma vez eu falei pro meu pai assim, cara, eu tô esperando crescer um pouquinho aqui para poder então comprar uma sala. Ele falou, cara, tu tem que dar 5 passos na frente pro cara vier, ele ver que tu tem a sala, assim, aí sim ele fechar. Então, quantos passos você tem que dar na frente para fechar aquele cliente que você quer? Ou então, quantos você teve que dar? Você já tem que ter o pessoal... Ou não, cara, o cara fechou, contrata 20 mil pessoas. Não sei, como é que é isso? Olha, para fechar bid ou para iniciar a operação que você está falando? Os dois. Os dois? Vou dificultar. Olha, a gente vai ter uma reunião com um cliente agora, bem importante. A gente está 2 semanas preparando essa reunião. Até obra na sala de reunião a gente fez. A gente está passando pergunta, o que o cliente ele pode perguntar, a gente está fazendo relatório, estudando números. Então, a gente está se preparando para poder apresentar e receber esse cliente. Esse cliente vem de São Paulo para poder conversar com a gente. É um cliente importante. E isso é para fechar o bid. Vamos apresentar para ele um caderno técnico, né? Basicamente um estudozinho de como é que vai ser a nossa operação lá dentro. Isso sem a gente ter operado, com uma visita técnica só para poder ter uma visão do que a gente vai poder apresentar para o cliente. E esse cliente, a gente está negociando já tem uns 6, 7 meses. Então, não é algo assim... tão rápido, né? Do dia pra noite. Eu quero comprar água, toma aqui, vendi, fechei, acabou. Não é. A gente já tá 7 meses negociando com esse cliente. E agora ele vem fazer a visita na nossa sede, a gente vai fazer a apresentação para eles para, se possível, fechar e concretizar esse bid. Então, essa hoje é a minha dificuldade. Mas não a dificuldade... Não sei se você quis dizer referente ao início da empresa. Por exemplo, assim, se você tá num... Por exemplo, você vai ter... Eu não sei qual é a magnitude ou qual é o cliente, mas pela importância, talvez seja uma operação em que você precisa de 5 mil funcionários. Não tenho ideia, tá? Desculpa se eu tô errando pra mais pra menos. 5 mil funcionários. Aí, você consegue, por exemplo... Ó, fechou, tem a estrutura, tem história, tem... Sei lá, já tenho, 200 em reserva, também não sei se funciona assim, tem alguns que estão parados, não sei. Porra, se eles fecharem, a gente, semana que vem, a gente vai ter que contratar... Ou então não, cara, a gente já tem que ver aí 1.000 pra estar preparado, porque quando o cara fechar, olha só, 1.000 já vai amanhã, sabe? É mais ou menos... Quanto que você tem que investir financeiramente... Então, esse é o nosso maior problema. Antes dele entrar, Então que bom, porque é isso que eu tô catando. Tudo certo. Fala aí. Normalmente, o cliente ele já tem essa operação rodando. Então, normalmente, a gente acaba absorvendo os funcionários que estão lá. Normalmente, se rompe com uma empresa, ou porque essa empresa não estava cumprindo com os deveres, ou não estava cumprindo operacionalmente, ou porque realmente pela norma do cliente da empresa, você tem que fazer bid de 5 anos, você tem que ir a mercado, né?
Tem empresas que têm essa regra, mas normalmente a gente absorve essa mão de obra. Vamos dizer que a gente absorva 50% dessa mão de obra, 70% dessa mão de obra. A mão de obra não pode ser um problema, né? Não. Porque se for também... não... Pra gente não é um problema. O problema é o capital. Porque vamos dizer que a gente fechou um contrato de, sei lá, mês, R$400 mil. Eu vou comprar todos os equipamentos, vou comprar todo o material, vou pagar todos os benefícios, vou pagar VT, VR, para iniciar o primeiro mês. Final do mês, vou pagar de novo material, benefício, VT, VR, os encargos e o salário. A maioria dos clientes privados hoje estão pagando D90. Ou seja, vou lá pro meu terceiro mês. Material, benefício, encargos, tiver que trocar o uniforme, se teve rescisão, vou ter que pagar a rescisão, vou ter que contratar funcionário novo. Lá pro meu quarto mês, no meio do mês ali, dia 15, eles pagam a minha nota fiscal, mas aí eu já tive que iniciar de novo o quarto mês. Então, o fluxo de caixa pro nosso... E a nota fiscal tem que ir. A nota fiscal tem que ir sendo aprovada e eles têm que pagar. Pro nosso setor hoje, a gente basicamente funciona como um banco, né? Nós somos um financiador para essas empresas. Então, a gente acaba financiando essa operação. A gente terceiriza parte da mão de obra deles, que não é uma mão de obra fim. Parte de segurança, portaria, recepção, limpeza, manutenção, motorista. Então, a gente terceiriza. Eles têm um benefício fiscal também, por parte da terceirização. E a gente financia essa operação. Então, o nosso setor hoje, ele tem tanto ele oferece tanto o produto fim, que é o serviço, né, da manutenção, da operação, da limpeza, quanto o serviço bancário. Nós somos um banco. Então a gente tem que segurar ali, ter um caixa para poder suportar 4 meses. Como é que é pra distribuir lucro? Você tem que ter uma organização do cacete, né? Tem que. Porque, porra, O problema não é distribuir precisa lucro. segurar pra fechar aquele cliente. O problema é você estar crescendo. Porque olha essa operação. Vamos dizer que eu peguei esse cliente. Aí eu falei que 4 meses para ele me pagar. Isso. Vamos dizer que no 400 segundo mês eu ganhei outro cliente. Nossa. Aí no terceiro... De neve. Passou o terceiro mês, não ganhei, não ganhei nenhum. É um mix de sofrimento e... Exatamente. No quarto, ele tá me pagando a nota fiscal, mas eu ganhei mais 2 clientes ali. Então, o crescimento que é a maior dor nesse setor. Porque você precisa de muito caixa para poder estar gerando implantação de contrato. Você já distribuiu o lucro? Ainda não. E a gente não tem pretensão de distribuir lucro durante um bom tempo. Foi que eu acho que eu falei aqui no início. O dividendo da Gávea vai todo para a Gávea. Todo, 100% para a Gávea. E para as outras empresas que a gente consegue investir também. Mas hoje o dividendo da Gávea, e a gente não estamos com pressa de dividir lucro. Sócio, tem aquela dicotomia, né? Sócio rico, empresa pobre, empresa rica, sócio pobre, ou meio do caminho para você. Então, pro crescimento, você acha que é importante? É importantíssimo. É importantíssimo. Porque se você tem que pensar muito no que te dá galinha dos ovos de ouro, né? Falam muito essa expressão. E ela que te paga, ela que paga todas as suas contas no final do dia. Então, você espremer a empresa, ainda mais numa fase inicial. A Gávea está com 8 anos, fazer 9 anos. É uma empresa muito jovem ainda. Então, você tem que ter essa calma, essa tranquilidade. É óbvio que você vê o seu faturamento aumentando, crescendo, isso, aquilo, você fala, vou tirar uma fatia pra mim? Pô, pra botar o quê na... Qual é aquela que caiu agora? Aquela empresa Comepar? Não. Caiu, mas pra botar na CEMIG? Pô, põe no teu negócio mesmo, né? Vou investir em ações, não. Pô, acredito no meu próprio sucesso. Exatamente. Mas você vai fazer o quê? Pô, vou investir no Banco do Brasil. Porra, deixa meu negócio. Mas esse é o nosso pensamento, porque é o nosso investimento. A gente está investindo e reinvestindo dentro da empresa. A gente acredita bastante na Gávea, no crescimento dela. Ela vem crescendo organicamente, de uma forma assim, muito acelerada.
todo o nosso investimento é dentro da empresa. Os caras de investimento, eles falam, qual é o melhor investimento? Eles falam, você próprio. Primeiro, conhecimento. Sim. E o teu negócio. Bom, acabou. Depois você pensa em fazer... Depois, vai ter uma hora que esse crescimento ele não vai ser tão acelerado, porque você já pegou uma parte do mercado, você já tem um faturamento legal. Então, a gente vai começar a pensar em distribuição de lucro, mas hoje nem passa pela nossa cabeça, pra ser bem sincero. Nem passa pela nossa cabeça. O que a gente mais pensa é em crescer a empresa. E é bom, porque agora estão querendo tributar, não. Provavelmente vai tributar os dividendos acima de 50, né? Mais essa mordida aí. Mas se tu deixar dentro da empresa, não tá mordida nenhuma, tu vai aumentando só o teu coisa. Se você sacar pra poder botar em outra coisa, você vai pagar 10, né? Então, é verdade. É melhor. Mais um estimulante, mas eu acho que até estimula a atividade econômica. Posso fazer uma pergunta pra você? Pode. O que você acha que empresas de facility têm que tomar mais... Porque é o nosso head trabalhista aqui do escritório. O que você acha que tem de peculiar na advocacia para esse tipo de empresa? E o que você acha que as empresas de facility têm que ter mais atenção na parte trabalhista? Uma particularidade que a gente tem, principalmente nos dias atuais, que tem uma certa judicialização, né? A reforma trabalhista ela arrefeceu um pouco a quantidade de judicialização, de processo entrando, mas agora essa realidade ela já se alterou, né? A gente não tem mais como ficar com aquela mentalidade de alguns anos atrás e a gente tem que ter a ciência, notadamente nesse setor, quanto mais nesse setor de serviço, de terceirização, de facility, que a judicialização voltou e ela voltou com tudo. Então, eu acredito e vejo isso também na prática, que é tão importante quanto ter um contencioso técnico e atuante, é também a gente ver a questão do preventivo. Se antecipar a possíveis litígios que podem vir a ocorrer. Então, muita empresa, às vezes... Mas isso agora até tem mudado um pouco a mentalidade do empresariado e vendo essas situações que advogado é custo, que a gente tem. Ainda é custo, não é investimento, né? Ainda é custo. Ainda é. Mas, justamente, essa mudança de mentalidade, ela tem que acontecer, de uma hora para outra, ou pelo bem ou pelo mal. O preventivo é muito importante. É muito melhor a gente tentar resolver uma situação e, efetivamente... procurar soluções razoáveis antes do problema ocorrer do que depois do que o problema ocorrer. Porque depois vai ser muito mais caro, vai ser muito mais custoso para a empresa. Vou fazer uma pergunta difícil. Você tem métrica? Você diria metade? Porque o dividendo você pode também lá na frente. É com nota fiscal 90, dê 90 também. Né? Você não vai, agora vou... Não, você vai ter mais custo agora, né? Mas... Número é muito importante, né? Assim, ainda... Tem muita mentalidade da judicialização. Ainda no Brasil, ainda existe muito isso. Depois a gente resolve, depois a gente vai ver, vamos ver o que dá. Só que é uma questão que racionalmente não faz muito sentido. Quanto mais a gente poder resolver as questões de maneira antecipada, se prevendo ao litígio, é muito melhor. É muito melhor, sem dúvida. Assim, eventualmente, uma coisa ou outra, assim, uma situação excepcional, a gente não tem como controlar, então vai resolver lá na frente da melhor maneira possível, mas o que puder ser feito de maneira antecipada é sempre extremamente recomendável. Eu tocaria num ponto muito importante, porque hoje esse é o maior calcanhar de Aquiles, não só das empresas de terceirização, mas de grandes fábricas, grandes shoppings. As ações trabalhistas, elas realmente viraram algo cultural aqui, mesmo que não estou discutindo se o funcionário tem algo a receber ou não teve algo a receber, se realmente é devido ou não é devido, mas a ação trabalhista ela virou algo cultural, né? Então, o pessoal bota na justiça mesmo, pega-se a gratuidade. Se cola.
Exatamente. Muitas vezes é pra ver se cola, é isso, não colou, não recebi nada, colou, ganhei uma coisinha. Mas a juntada de documentos e o arquivo de documentos de pessoal, pagamento de benefício, rescisão, férias, contra-cheque. Nesse tempo que a gente tá com 8 anos de Gávea, já se passaram mais de 10 mil funcionários dentro da empresa, entre admissão e demissões, né? Então precisava ter 10 mil pessoas registradas e cadastradas com toda a documentação certinho organizada, e muitas vezes isso não acontece. A empresa já teve 5 mudanças de sede, ou seja, muda esse site, muda o deslocamento da documentação. Tem que tirar de um lugar e ir para o outro. Acaba perdendo uma caixa, perde-se isso e aquilo. Eu tive num contrato que, infelizmente, teve uma inundação, né, nesse contrato, e perdi diversos documentos depois de 2021 e 2022. E a empresa, no trabalhista, ela tem que se defender, porque o funcionário ele vai falar: eu tenho hora extra para tirar. Você tem que apresentar a folha de ponto. Se você perdeu numa enchente a folha de ponto, você não tem como se defender. Então, pro juiz, você perdeu. Já era. Tem hora extra mesmo, você não tem como comprovar aquilo. Então, acho que a juntada de documento, você fazer sempre um laudo de insalubridade, de periculosidade, nesses contratos, e você tem que armazenar o maior tempo possível a documentação de pessoal. Tem que estar tudo certo, organizado, até para facilitar a vida dos advogados e dos meus funcionários. Uhum. Na hora de procurar, tem que ficar procurando documento caixa em caixa, isso e aquilo. Então, eu acho que pra gente... E, segundo, se prevenir. Realmente tem que se fazer um trabalho de prevenção em contratos. Eu tenho alguns exemplos que eu sofri na pele. Um foi um contrato lá em Goiás, vocês pegaram esses casos, que a gente participou do bid. Normalmente o bid, o nosso cliente, ele diz o que é para cotar ou não. E nessa o cliente falou que não precisava de insalubridade. Contrato era em Goiás, a gente não fez visita técnica, isso e aquilo. Quando nós fomos fazer o laudo de insalubridade, precisava-se pagar a insalubridade pessoal, e tivemos algumas ações trabalhistas. Ou seja, a gente demorou um pouco para poder corrigir esse erro, né? Então, esse é um exemplo do que você falou, correr atrás e não tentar resolver depois. A gente deixou para resolver para depois. E o que você vê hoje, já tendo representação jurídica há um tempo, né, boa do Stefano e agora acoplado ao escritório, o que você diria para essas empresas ainda que tentam economizar ao máximo porque hoje, se você quiser, você pega qualquer um advogado trabalhista e faz aí isso aqui. O que você diria hoje sobre a importância de você ter um suporte no jurídico trabalhista? Ou... Olha, ser bem sincero... A gente tem um cliente aqui que fala assim, cara, vocês são meus curandeiros. Exatamente. Não, é de extrema importância. É de extrema importância. Nesses 8 anos, a gente passou por diversos outros advogados até chegar em vocês. E olha, como a gente não tem tempo ali de ficar olhando os processos, analisando, ver se dá para fazer acordo, se a gente deve, se não deve. Eu digo, eu como sócio, eu e meu sócio... Depois que a gente foi começar a ver que tinha algo errado, a gente viu, cara, meu Deus, a gente tá perdendo muito dinheiro em processo trabalhista que a gente não devia, que o advogado nem entrou na causa. Então a gente perdia por revelia. Ele falou, cara, como assim por revelia? Então, vale a pena o investimento. Invistam em advogados honestos, advogados que vão resolver o seu problema e que vão te defender da forma correta. Porque realmente, como perdi dinheiro com isso? De verdade. Principalmente na área trabalhista. E não foi só na área trabalhista não, mas a área trabalhista foi bastante. E eu acho que entenda... Porque assim, advogar para empresa, assim, eu sempre falo aqui, cara, você não é um cliente que vai fazer os processos ali. Acho que você tem que entender
o negócio, abraçar a causa do cliente e tá junto pelo sucesso. Eu sempre que as empresas aqui, e agora vocês também dentro, cara, nós somos cúmplices do sucesso de vocês. Sim. Então, assim, não é só fazer um processo trabalhista, aí vai, pô, perdeu, beleza, paga. Não, cara, a gente vai fazer de tudo para aquele negócio dar certo, porque aquilo ali é nosso negócio também. Então, Mas minha visão. eu acho que esse é o maior diferencial de vocês, tá? Tive alguns advogados e grandes escritórios de boutiques que sempre fiquei com a pulga atrás da orelha. Chegava-se lá com um problema para resolver. Você procura um advogado, você nunca tem algo bom, né? Você tem sempre algum problema para resolver. O que eu esperava como cliente é que o advogado falasse, beleza, vamos tratar assim, 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 assado. A gente tem essa e essa possibilidade. A maioria dos advogados, principalmente os grandes escritórios, eles pegavam o meu problema, falava-se mais de problema e de mais problema, aumentava o meu problema e já tacava um valor X exorbitante para poder iniciar, para tratar aquele problema inicial. Então, tipo, eu já saía de lá com medo, falido. Pior que entrou. Cara, como assim? Eu entro para resolver um problema. Sai com 10. E aqui não, aqui é completamente diferente. Tem esse problema, advogado é para resolver o problema, ou para te ajudar, ou para te dar uma orientação. Ou para resolver um problema que futuramente pode ocorrer. E dentro dos seus interesses. E dentro dos meus interesses. Ficar inventando problema, ficar te botando medo disso e aquilo para poder... Nossa. E uma vez a gente fechou aqui a empresa, não vou falar, né, porque teve outros advogados envolvidos, mas que ele fez reunião com 2 advogados. Aí nessa reunião que a gente chegou, ele falou assim, não, olha só, eles falaram pra gente pra entrar com várias ações. Eu falei, mas vocês querem brigar com o banco? Ele falou, não, aqui é manter relação. Então, cara, não vamos entrar com ação, não, calma, vamos negociar com ele. Cara, é verdade, cara. Eu quero continuar pegando crédito com os caras. O cara já é ação pra caralho. Eu falei, cara, não, cara, então vamos lá, cara. Você é amigo do banco, não tem tanta opção assim boa, né? Pra você ficar parou, entendeu a empresa, você entendeu o que o cara necessidade quer. Você não chegou lá e falou, vamos então mesmo, isso, vou ganhar aquele dinheiro ali e acabou o problema. Você continua aí, não pega mais empréstimo nunca mais, você exatamente, não tô nem aí. 10 bancos que estavam pegando empréstimo. E é isso, porque o pensamento dos stakeholders sempre tem que ser esse. O meu cliente vai crescer e eu vou crescer junto com ele. Então, nós temos uma parceria aqui de clientela, né? Então, eu crescendo, eu sou cliente de vocês, eu vou crescer junto, vocês vão crescer junto comigo. Tem um bom trabalho, cara, não tem outra estratégia. Pra mim, essa daí é a principal, porque o tempo vai passando, as empresas vão crescendo e aquela confiança. Por que eu vou trocar de advogado? Por que eu vou trocar de escritório? Eu confio pra caramba, o trabalho é muito bom. Então não tem porquê. Então acho que essa tem que ser a melhor relação, né, entre as duas partes. É de confiança e um bom trabalho. Mas acho que com os escritórios de advocacia, a confiança é tudo, sabe? Realmente a confiança é tudo. É muito difícil você pegar um escritório que olhe da mesma maneira que você olhou para o seu cliente ali no exemplo do banco. Ele podia quebrar ali as pernas. Ele precisa de empréstimo, precisa. Porque tá processando o banco, não vai conseguir mais empréstimo nenhum. Meu cliente quebrou. Problema, já consegui minha causa ali, ganhei meu dinheirinho. Mas ele... E na hora, nossa proposta foi menor. Porque a ação era 3 vezes o valor. Vamos negociar, pô. Pra ele ainda foi melhor. Foi melhor também. Pô, você podia pegar a grana ali, pô, já falar pra ele, comprar um anel pra sua mulher, mas não. Amor, vai ter muito anel daqui pra frente, relaxa. Acho que esse tem que ser o pensamento, cara. Legal. Tem mais, mas vou abrir pro... Eu fiquei com curiosidade de saber, foi citado aí que a gente tem na Gávea operações não só no Rio de Janeiro, que foi onde a empresa nasceu, mas também em São Paulo, Goiás. Eu queria saber das diferenças assim, de trabalho nesses estados e em outros estados. Tem estados que vocês estão focando mais e tem diferença, às vezes, cultural, uma relação ou outra. Eu queria que contasse um pouquinho mais dessa relação da Gávea e as suas operações, seus clientes em outros estados que não onde ela nasceu, onde ela veio, do Rio de Janeiro.
Olha, hoje eu tô conhecendo o Brasil, tá? Hoje eu tô conhecendo o Brasil. A gente tá com operação em 10 estados, se eu não me engano. Talvez seja até mais. A gente vai iniciar agora no Ceará. A gente não tinha nenhuma operação. Eu acho que esse vai ser ou o meu 10º ou o meu 11º estado. E o Brasil é muito diferente. Realmente é muito diferente. Você tinha me perguntado antes sobre a cultura, você tentar manter essa cultura da empresa, né? Você manter essa qualidade de serviço. Não funciona, minha empresa não funciona sem ter uma supervisão, uma coordenação local. Então, ganhei um contrato no estado tal, Ceará, eu preciso desenvolver uma supervisão, uma coordenação local para poder fazer a operação dentro dos meus clientes. Isso é de extrema importância. É muito difícil você operar só pelo telefone, internet. Você tem que estar presente lá. Tem que estar presente junto com clientes, estar presente junto com os funcionários. Então, esse é o primeiro passo para você poder começar a crescer. Depois que a gente começou a sair do Rio de Janeiro e expandir para outros estados, olha, comecei a ver muita diferença. Muita diferença da qualidade da mão de obra, a diferença econômica local. Eu tenho 2 exemplos aqui que são dificuldades de contratação de mão de obra. Nordeste e região Sul. Só que são 2 exemplos completamente distintos. O Sul, você tem dificuldade de contratar o pessoal pelo valor da CCT, pelo salário mínimo da CCT. A oferta de emprego lá é tão grande que ninguém aceita o valor da CCT. Eles querem mais. E isso a nível Brasil, eu só encontrei Paraná e Santa Catarina. Só. E ele não pode, tem que ser todo mundo igual. Então, mas eu posso contratar todo mundo igual acima da CCT. Sim. Que é o que eu tenho que fazer no Sul. Paraná e Santa Catarina, a maioria das cidades e municípios que a gente opera, a gente tem que dar um bônus, tem que dar alguma gratificação, porque o valor da CCT você não consegue mão de obra. E já no Nordeste a gente tem uma dificuldade grande de mão de obra, muito por conta do governo. Bolsa Família. Meus clientes, eu tenho que cadastrar o pessoal... Meus funcionários, eles têm que ser contratados pela CLT. Se eles estão cadastrados na CLT, eles perdem o Bolsa Família. E eu tenho uma dificuldade muito grande de captar mão de obra, porque o pessoal do Nordeste, às vezes de áreas industriais, eles não querem perder o Bolsa Família. Uhum. Então eu tenho essa dificuldade. São 2 dificuldades de captação de mão de obra, só que por bem distintas. Caramba. Isso no E a Nordeste. diferença do mínimo pra Bolsa Família tá quanto? Porque, tipo assim, tem que ser é mais do que a Bolsa Família, o mínimo, não é? O mínimo é mais que o Bolsa Família. Uhum. Só que Ele quer arranjar um emprego ele pode trabalhar de bico. Uhum. A maioria trabalha de bico. Faz um bico, faz uma diária, um trabalho de pedreiro, um trabalho de carga e descarga, sem você estar registrado. Uhum. Porque o problema da Bolsa Família é você estar registrado. Você está trabalhando ali, você corta o Bolsa Família. Por informação. Então, com esses bicos que o pessoal faz, eles conseguem arrecadar um dinheiro com Bolsa Família, fica ok. Para eles tá confortável. Rio São Paulo é bem parecido. O Rio você tem muita oferta de mão de obra. No meu setor, é muita oferta de mão de obra. Realmente, o Rio é uma cidade linda, é um estado lindo, mas falando aqui de município, região metropolitana, ele tá ficando bem atrás dos outros estados que vem crescendo bastante. Minas, São Paulo, Goiás, o sul inteiro. Então, conhecendo a nível Brasil, o Rio tá ficando bastante para trás, tá parado no tempo. E isso impacta na oferta de mão de obra. Impacta bastante. São Paulo você tem uma oferta de mão de obra, mas é uma mão de obra mais qualificada, assim. É uma mão de obra, mesmo que seja em serviços que não precise de tanta qualificação, mas você já tem um nível melhor.
Espírito Santo é um estado, assim, muito tranquilo também de se trabalhar. Assim como Minas Gerais. Vocês estão em quais? Só pra dizer. Vocês estão nesses 4, imagina? Olha, vou de norte a sul, vamos lá. A gente tá no Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe. Falei Ceará já? Já. Aqui no Nordeste a gente implantou no mês passado. Maranhão, Pernambuco. Maranhão não. Pernambuco, Alagoas. 6? Caramba. A gente já passou Então, muito cinco- mais de 10 cinco estados. irmãos, Eu tô nossa. falando muita Ah, sim. besteira. Aí vamos descer. Espírito mais de Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Aí a gente tá em Mato Grosso, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Porto Alegre. São 15 estados. Bastante. Foi modesto. Sou modesto pra caramba. Eu vou falar a verdade, eu sabia que era mais de 10, mas eu não queria falar que eu sabia mais que o dono da empresa. Vai que eu erro aqui, né? A gente tá falando, conhece o Mais do business que eu. dele, né? Mais São do que 10. eu. Vai ser mais que eu, cara. Eu ia Vai falar ser no mais que início, eu. eu vou ficar quieto. Mano, Mas eu sei que é mais de 10. Deixa eu te falar. Essa audiência naquele lugar. Esse ano a minha preocupação com o caixa era tão grande que eu não me importava qual era o estado, eu só pensava no dinheiro. Como é que eu vou financiar essa operação? Como é que eu vou financiar esse giro? Então vai ter implantação, não quero saber onde é que é. Como é que eu vou financiar essa implantação? Como é que eu vou custear essa operação? Era tudo que eu pensava, mas realmente a gente já tá em 15 estados. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus Já é um do céu. sucesso, cara. Vai crescer mais e é isso aí. É isso. Bom, estamos indo no final, tá? Então, vou fazer algumas aqui pra gente ir caminhando pra lá. Ciro, eu queria saber o diferencial da Gávea em relação à concorrência. Por que eu vou pra Gávea e não vou pro... De verdade, é o que todos os clientes passam pra gente, como a gente cresceu organicamente. Atendimento, tempo de resposta, resolução de problema operacional, substituição de mão de obra, que isso também é muito importante. O nosso serviço ele é basicamente 24 horas. O posto ele tem que estar lá, ele tem que estar coberto, ele tem que estar uniformizado. O cliente tem que ter suas necessidades atendidas e atendidas o mais rápido possível. Então, esse é o diferencial da Gávea. Esse é o que tem que estar no nosso DNA. É tempo de resposta. Não adianta o cliente ele ter uma demanda agora e eu só responder daqui a 1 ou 2 semanas. O cara já está possesso. E nós trabalhamos basicamente com gente. Então, o nosso cliente, gente, o nosso funcionário, os nossos funcionários, né? É gente pra caramba. Então, a gente tem que saber lidar internamente com isso, com essa comunicação, com o querer de cada um. Então, eu acho que o diferencial da Gávea é tempo de resposta, execução e substituição de mão de obra. Você conseguir atender o cliente o mais rápido possível. Basicamente de imediato. Mesmo que seja lá no Ceará. Tem que ser de imediato. Tem que ser uma pronta resposta. Nosso serviço ele é muito de comunicação. Então, você tem que ter uma comunicação muito boa, você tem que ter um laço e muito bom com o seu cliente e com o seu funcionário. Você tem que estar estreito, esse triângulo, né? Esse pilar, cliente, funcionário e empresa, ele tem que estar bem interligado. Acho que esse seria o diferencial. Atendimento ao cliente para ontem. Basicamente isso. Resolver as necessidades do cliente. Eu vejo isso muito aqui na advocacia. Na advocacia, eu até falo pra galera, olha só, não teve movimento no processo nenhum. Eu falei, diz que não teve movimento. Exatamente. Só dizer, não, teve movimento. O cara, às vezes antes de cobrar, pô. Exatamente. Cobrar, pô. Se cobrou, tá errado. Porque, porque ele sentiu necessidade. E você botando isso na cultura da sua empresa, do seu escritório, isso vira algo automático, né? Eu tive alguns clientes que a gente passava 1, 2 meses sem falar. Porque o cliente não tinha necessidade, estava operando bem. Não importa. Liga pra ele. Pergunta como é que ele tá. Pergunta como é que tá a operação. Ou passa lá de surpresa. E Capaz dele falar, cara,
tem isso aqui que eu tava vendo. Exatamente. Tava Não queria querendo te cobrar, falar, não queria falar, mas Mas Exatamente. tava deixando. já que você tocou no assunto, Pois é. então realmente dar esse feedback, mesmo que você não tenha feedback, é essencial. É essencial. E na advocacia isso é muito importante. De verdade. Isso é muito importante. Porque o processo, ele corre. Ele muitas vezes ele pode estar parado. Pode estar parado lá, 6 meses parado. Mas o seu cliente, ele tá pensando naquele processo. Então se você falar, olha, o processo ainda tá parado, isso aqui, daqui a um mês a gente volta, se não tiver movimento, né? Movimento no processo, vai, informa novamente. Então é basicamente isso que você falou, essa relação de contato com o cliente, que é o diferencial da empresa. Contato com o cliente, tá sempre em contato com o cliente. Perfeito. Sobretudo aqueles que te pagam mensalmente, né? Porque Exatamente. você paga, né, faz um serviço ali, né? Paga mensalmente. E aí, às vezes, tá pagando e não tá falando nada. Você fala, pô... Tô pagando à toa, né? Parece, né? Parece que eu tô pagando à toa ele, isso e aquilo. Mas não, tem que ter esse contato com o cliente. Mesmo que não tenha algo assim a ser resolvido, né? Eu acredito bastante nisso daí. Foi o que fez a gente crescer dentro do mercado privado. A gente ouvia direto, nossa, eles resolvem muito rápido. É essa frase que a gente escutava bastante. Eles resolvem, me atendem sempre. Isso é excelente. É lembrar que o cliente, ele só tem você, né? Você tem, sei lá, 10, 20, 30, 50, mas pô, pra aquele ali é você. Uma vez eu fui uma analogia que eu faço sempre, que eu fui numa churrascaria acho que era aquela Fogo no Chão. Porra, aí tinha vários, que a carne, isso aqui, tanta carne. Eu falei, cara, calma aí. Aí eu olhei em volta, o restaurante cheio. Eu falei, cara, como é que eles conseguem agir como se só tivesse eu aqui? Exatamente. Entendeu? Eu falei, cara, que genial. Para. Chega, tá bom de carne. Deixa eu comer aqui. 300 carnes, aí vem aquele maître lá. Aí você quer uma farofa com ovo, não sei o que. Eu falei, aí 300 eu falei, cara, não tem mais ninguém pra vocês atenderem, não? E tá lotado o restaurante. Como é que tá chegando tanto assim, entendeu? Então eu sempre passo analogia. Eu vou fechar. Se você quiser emendar alguma pergunta na minha, você manda ver, tá? Eu quero saber sobre a sua perspectiva. Não vou falar sonho alto, mas eu vou falar sobre objetivo, né? O Harvey Specter sempre falava, I don't have dreams, I have goals. Então, quais são os seus objetivos? Aonde você vê a Gávea daqui a 1, 5 e 10 anos? Olha, eu tava traçando meus objetivos agora com a minha equipe de SGI. Eu sei, eu pesquisei, eu falei com a galera. Um ano, o objetivo é eu conseguir ter tempo para poder voltar para os processos internos da empresa e para os funcionários do administrativo. Realmente a gente passou um ano muito doido de crescimento, a gente cresceu bastante. A gente cresceu 260% esse ano. Isso é uma loucura. Agora é 25%. Agora é 25%. Uma empresa que cresce 260%, ela não tem tempo para poder olhar para outras necessidades. Porque a empresa tem necessidade diária, os funcionários têm necessidade diária. Então você precisa ter tempo. Para esse um ano, eu gostaria muito de ter tempo e poder voltar internamente a ter foco para os meus funcionários, poder dar atenção para eles, funcionários que eu digo, funcionários do escritório, que eu tenho mais contato, rever processos da empresa. Eu gostaria de um aninho de calma. Não que eu não queira ganhar mais contrato, mas não da loucura que foi agora. 5 anos, isso é um objetivo muito legal, né? A gente vem crescendo bastante fora do Rio. O mercado fora do Rio é muito grande, o Brasil é muito grande, então foi por isso que a gente teve essa decisão há 2 anos atrás de imigrar para fora do Rio de Janeiro. Mas eu quero muito desenvolver os nossos escritórios que a gente tem fora do Rio. Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo e lá no Ceará. Então esse seria um objetivo para daqui a 5 anos. E começar a crescer internamente, administrativamente, os escritórios que a gente tem fora do Rio de Janeiro, né? E criando mais corpo administrativo e operacional fora do Rio de Janeiro. E em 10 anos ir multiplicando isso. Abrir mais um escritório em Mato Grosso e poder diversificando e aumentando também o nosso leque de serviços.
e pegar os clientes importantes que a gente tem em mente, né? A gente conseguir atingir aquela camada de cliente que a gente ainda não consegue penetrar. Porque o mercado, ele deixa você penetrar até um certo espaço, né? Depois são os tubarões que dominam. Então, um dia que eu conseguir lutar com esses tubarões, aí eu falo, olha, tô incomodando. Quando eu conseguir incomodar, aí vou falar, olha, atingir aí um dos objetivos. Você vai chegar e acho que a galera mais em cima, né, talvez não esteja tão preocupada com algumas coisas que talvez você vai chegar, meu filho. Eles têm grande fatia do mercado, então tá começando, é pequeno, é médio, só pegou aquilo. Então eles não se preocupam. E eu nem julgo. Se tem 30%, 40% da fatia do mercado, é que eu vou ficar preocupando. Mas se em 10 anos começar a incomodar, aí eu falo, ó, atingi meu objetivo. Dois. Seremos chamados para a festa dos 27 estados. Com certeza. Eu espero que desenvolvendo essas filiais, vocês também desenvolvam as filiais lá para poder ajudar a gente fora dos estados, quem sabe. Estaremos lá. Posso arrematar? Eu quero só fazer justamente o adendo. Eu acho que essa resposta foi excelente. Finalizou com chave de ouro aqui a nossa conversa. Mas eu, particularmente, eu sou um amante da tecnologia, do avanço tecnológico que a gente tem. Mas eu vejo também, principalmente depois aqui da explanação toda, que o fator humano é importantíssimo, né? É essencial para a operação da Gávea. Então eu queria saber, só para complementar mesmo a resposta, como é que está sendo o investimento em tecnologia por parte da Gávea e até que ponto que a tecnologia ela vai só ajudar a crescer, ajudar esse fator humano e não atrapalhar, não substituí-lo, mas sim agregar ainda mais para o crescimento. Está sendo investido mais em informatização das questões. Por exemplo, acredito que em 2017, né, evidentemente, o mundo era bem mais analógico, né? Hoje em dia, a tecnologia avançou muito e avança cada vez mais a passos largos, né? Hoje a gente já tem advento de inteligência artificial, essas questões. Então eu queria saber qual é a relação da Gávea com tecnologia, os investimentos que estão sendo feitos para esses justamente 5, 10 anos. Olha, então, no meu setor, eu tenho um pensamento de longo prazo para a tecnologia. A tecnologia vai impactar e deve impactar bastante o setor de terceirização de mão de obra. Hoje a Gávea ela investe em tecnologias que façam uma melhor otimização do meu processo, do meu consumo de material, do controle de pessoal. Mas falando em operação em si, isso já vem mudando de um tempo para cá. O que a gente pode agregar no nosso tipo de serviço, e isso já vem acontecendo, são os robôs autônomos. Então, a Gávea buscou e busca essa parceria. Nós temos uma empresa que é parceira da Gávea para a gente tentar introduzir nos clientes a robotização da limpeza e da entrega de pequenos utensílios. Eu vou dar como exemplo, né? Como esse setor vai mudar e deve mudar. Já tem hotel que faz a entrega ou de correspondência ou de alimentos com robô. Então, antes era uma pessoa que fazia essa entrega, agora o robô ele vai no elevador, ele é só no botão do elevador, o elevador abre, ele entra, ele aperta o local e ele vai até o quarto e toca a campainha. Então... Ainda fala hasta la vista, baby. Não fala hasta la vista, baby ainda, porque essa daí é o que mais vai impactar o nosso setor. São os robôs humanoides. Robô humanoide já é uma realidade. A Tesla mesmo, ela tá comprovando isso. Ela já tem fábrica hoje que 90% da mão de obra deles são robôs humanoides.
A gente tem fábrica na China que funciona 100% no escuro, não tem luz na fábrica. Robô não precisa de luz. Então, daqui a um tempo, esses robôs humanoides provavelmente eles vão estar mais desenvolvidos e o nosso tipo de serviço que era 90% da força humana, ele vai ter que mudar. De alguma forma ele vai mudar. Ou nós vamos fornecer esses robôs como forma de aluguel, fazer um aluguel, ou nós vamos fazer outro tipo de serviço como a manutenção desses robôs. Isso eu digo para daqui a 50 anos, né? Mas vai ter um impacto, porque o nosso tipo de serviço é o serviço que não é o essencial das grandes empresas, né? É um atendimento, um robô daqui a 50 anos pode fazer esse atendimento. É uma segurança, o robô daqui a 50 anos pode fazer uma segurança. É uma limpeza, a gente já tem aspirador robô hoje que funciona bem, funciona em casa. Hoje, esses aspiradores robôs, eles podem agregar ao nosso serviço, a gente levar junto num pacote, mas eu vejo sempre um longo prazo, né? 50 anos, como é que vai estar a minha empresa? O mercado muda, nós temos exemplo aí, como a Kodak, um grande exemplo, um case de sucesso. A Kodak ficou para trás. Os robôs vão ficar sentados lá na sala de audiência pedindo 13º? Não tem 13º para robô. Não tem 13º para robô. Eu estive agora em Mas Los o mercado Angeles, muda. né? E eu fiquei abismado com a quantidade de robô que eu vi na rua fazendo entrega, assim. Sim. Eu até gravei, achei curiosíssimo. Andando de madrugada, parecia que eu via mais robô do que gente andando. E aí os robozinhos têm nome, é uma graça, assim. Aí teve uma hora que eu me senti, eu tava quase sendo encurralado pelos robôs ali, porque tinha um vindo atravessando, outro de um lado, outro do outro. Rapaz, o que tá acontecendo aqui? A oferta de emprego de robô já tá caindo, eles têm que te assaltar. A greve dos robôs daqui a pouco. Passeado dos robôs exigindo melhores salários. Sindicato, cara. Mas é isso, vai mudar. Robô não tem sindicato, robô não recebe salário, robô não faltou porque o filho tava doente. Mas tem a parte da humanização. Isso. Tem a parte do serviço. Tem a parte do contato com o cliente. Isso. Então, nada é extremo, né? Eu digo que nenhuma ruptura é extrema, mas a tecnologia ela vem para ter essa ruptura nos mercados. E o nosso mercado provavelmente vai ter. Não, isso já é uma realidade. E a gente tem que pensar nisso e tentar se aproveitar disso. Como é que eu vou me aproveitar dessa ruptura do mercado? Como é que isso vai acontecer? Como é que eu posso estar lá quando isso acontecer? Então, acho que esse tem que ser o pensamento. Pode ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, mas isso já é uma realidade. Perfeito. Até porque vai ter que continuar tendo gente também para consertar o robô. Exatamente. Né? Para supervisionar ali o que o robô tá fazendo, o que tá deixando de fazer. Né? Exatamente. Não vai deixar de ter o fator humano também. Mas o objetivo das empresas que estão desenvolvendo os robôs humanoides é esse, é que ele substitua o humano nessas funções de casa, função doméstica, função de segurança, função de atendimento. Esse é o grande objetivo. Ainda tem um passo grande para você entender quanto vai custar esse robô, se isso vai ser caro, se isso vai ser viável, só milionário que vai poder ter esse robô. Então, tem muita questão ética também. Também tem questão Porque, ética. assim, hoje você tem uma taxa de mortalidade em carro de 10 pessoas. Aí você, quando põe o robô, aí cai pra 1. Mas foi o robô. Então ainda tem essas questões, tipo, viu, Verdade. robô. E a gente tem umas particularidades nossas aqui. O Brasil, ele se mexe em tudo, né? Então, seria... Não duvido do Brasil falar, só pode contratar 1% de robô, o restante tem que ser humano. É Brasil, né? Você tá falando de Brasil. Lá fora, posto de gasolina não tem frentista. Só aqui tem. Por quê? Sindicato. É Brasil. Mas tem muita particularidade. Isso, a transição, ela começa agora e a gente tem que sempre estar de olho acompanhando. Mas eu acredito que daqui a uns 30, 40, 50 anos, os robôs humanoides vão ser realidade aqui. Vai ser realidade no mundo. E isso vai impactar o meu setor. Perfeito. Estará pronto. Bom, para caminhar pro final, Rodrigo, me dá aí a nossa lembrancinha aí pro Ciro. Pega aí.
Aí. Mas só lembrança do escritório. Aí. Ó, eu trouxe bolo pra vocês. Bolo a gente come depois aqui, tudo bem. Muito obrigado. E aí, pô, Red Velvet. queria agradecer mais uma vez, Ciro, pela presença, por ter compartilhado sua história, a história da Gávea. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado, Stefano, por ter inaugurado aí Foi um como meu prazer. vogal. E estamos no Spotify, no YouTube, e aí embaixo vai ficar aí também as redes sociais da Gávea e tudo mais que vocês precisam saber, tá bom? Obrigado mais uma vez, até a próxima. Um abraço. Obrigado.